Então, gente, a minha ideia de hoje aqui é a gente tratar aqui um pouco da aplicação da derivada implícita, né? Que é a derivada da função inversa, das inversas das funções. Tá? Como é que funciona essa coisa da derivada da função inversa? A derivada da função inversa é basicamente o seguinte: como a gente sabe a derivada da exponencial, opa, como a gente sabe a derivada da exponencial, né, a gente sabe que se y é exponencial de x, a derivada é exponencial de x. Tá? E a gente sabe que a derivada dessa, como é a inversa dessa função, né, seria essa outra função aqui, ó, y igual a log neperiano de x. Né? Essa daqui é a inversa dessa. Então, quando a gente sabe derivar uma função invertível, a gente sabe, né, isso aqui a gente sabe, a gente vai saber derivar a inversa dela também. A gente já deduz isso aqui a partir desse conhecimento aqui. Ó, tá? Como seria isso? Isso, o que eu vou fazer aqui, vale para qualquer função, tá? Invertível, tá bom? E diferenciável. E com a inversa contínua, tá bom? Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos pegar essa função, e eu sei que a gente sabe que a derivada da exponencial é ela mesma. Né? Então, o que é que a gente faz para derivar a inversa de uma função? A gente usa a inversa dessa daqui, que é essa que a gente conhece, meio que para destruir, né, mudar o lado aqui. Ó. No caso aqui, eu vou aplicar a exponencial dos dois lados. Tá? Então, como y é igual a log neperiano de x, e aqui, gente, eu estou olhando y como função. Tá? Então, quando eu for derivar y dentro de alguma coisa, a gente tem que usar a regra da cadeia, porque y não é a variável independente. Então, por exemplo, aqui, ó, exponencial de y é a mesma coisa que exponencial do log neperiano de x. Né? Então, exponencial de y vai ser o quê? Ó? Como isso aqui um é o inverso do outro, o que o log fez, a exponencial está desfazendo. Ó. Então, isso aqui vai dar x. Tá? E agora sim, ó, aqui não tem mais log. Ó. Tá? Né? E aqui, isso aqui a gente consegue derivar os dois lados em relação a x. Tá? Então, se a gente deriva... Então, teoricamente, eu não coloquei aqui, mas tem um x aqui dentro, né? Um y de x. Ó. Então, isso aqui é uma composição. Ó. E eu quero derivar isso aí em relação a x. Ó, tá? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. É derivar os dois lados. Então, essa equação ali, ó, né, derivando tanto o lado esquerdo quanto o lado direito em relação a x, fica como? Bem, a derivada do lado direito em relação a x, a derivada de x dá 1. Né? E a derivada do lado esquerdo, a gente é a regra da cadeia, ó, é uma função dentro da outra. Então, a derivada da função externa, que é exponencial de x com a interna dentro, então fica, né, exponencial de y, vezes a derivada da função interna, y'. E é isso aqui que a gente está buscando, ó, né, que o y é o log, originalmente. Então, eu isolo ele. Ó, então, o y' vai ser igual a 1 sobre a exponencial como é e elevado a y de x. Ó, tá? Só que isso aqui a gente sabe o que é. Ó, né? E elevado a y de x é x. Ó. A gente já tem essa expressão explícita aqui. Ó. Então, isso vai dar 1 sobre x. Aqui, ó, chegamos aqui na derivada que a gente queria. Isso vale para tudo. Tá? Por exemplo, qual seria a derivada do arco seno? Né? Por exemplo, a gente sabe derivar o seno, né? Que a derivada do seno é o cosseno. Mas aí eu quero derivar, né, o arco seno de x. Ó. Essa função aí. Tá? Então, o que é que a gente faz? A gente aplica o seno dos dois lados, que é a inversa dessa aqui que a gente quer. E por que a gente aplica o seno dos dois lados? Porque do lado esquerdo vai aparecer seno, e do lado direito o seno vai cancelar com arcosseno, vai ficar só o x. E aí a gente não tem arcosseno mais para derivar. E onde tem seno, a gente deriva usando a regra da cadeia. Então, como ficaria aplicando o seno dos dois lados? Né? Então, fica seno de y. Né? Lembrando que isso aqui é a regra da cadeia, ó, isso aqui é uma função, não é uma variável independente, é uma função dentro da outra, então tem
teoricamente tem um x aqui dentro, é porque aqui, para não sobrecarregar a notação, eu estou evitando, né? Mas sendo mais preciso, é assim, ó, y de x é igual a arco seno de x, né? Aplica o seno dos dois lados, então seno de y de x, né, seria igual o seno, né, do arco seno x, ó, né? Então, o seno do arco seno, né, vocês lembram lá a função inversa, né, uma função vai, ó, né, e leva um elemento aqui, um x no f de x, a inversa pega esse elemento e traz aqui de volta. Então, se você aplica a f e em seguida aplica a f menos 1, você volta para o ponto inicial. A mesma coisa, esse elemento aqui, se eu chamar de y, um y aqui, ó, esse y, a f menos 1 traz para cá, a f, se você aplica seguidamente, você volta para o y. Então, elas se cancelam, né? Então, isso, como uma é inversa da outra por definição, esses cancelamentos que eu faço, gente, é por causa disso aqui, ó. Tá? Essa coisa que uma função, né, anula a outra. E então, o lado direito ali dá x, ó, e o lado esquerdo fica seno do y de x. Ó, tá? E aqui é derivar os dois lados, então. Beleza? A derivada do lado esquerdo em relação a x, ó, é o que? É uma função dentro da outra. Ó. Regra da cadeia, derivada da função externa, que é cosseno de x, né, com a interna dentro, vezes a derivada interna. A derivada do lado direito aqui dá 1. E a gente isola isso aqui, ó, é sempre assim, ó. Você também que é meio repetitivo. Então, o y' de x vai ser o quê? Ó? Vai ser 1 sobre o cosseno de y de x. Ó. Beleza? E aí, o que acontece? A gente tem que ir em busca disso aqui, ó. Tá? Então, olha só. Aí aqui agora é uma conta de trigonometria, né? E aí agora eu vou precisar de um conhecimento de trigonometria de vocês. A gente sabe que o cosseno de y é igual a aqui o seno, né? Aqui essa expressão, de que o seno de y é igual a x, ó, tá? Eu quero encontrar o cosseno de y em termos, né? Porque a resposta disso aqui, gente, é uma expressão explícita, tá? A gente tem que explicitar uma função em x aqui, ó, que é a derivada dessa função, tá? E aí que tal? A gente sabe que o seno de y de x é x. Como seria o cosseno de y, então? Então, no fundo aqui, ó, é saber escrever o cosseno de uma coisa sabendo o seno. Mas a gente sabe que o cosseno, gente, ele é o quê? Raiz quadrada, né, de 1 menos seno ao quadrado de y. Aqui, na verdade, tem um mais e um menos. Mas no intervalo em que essas funções são invertíveis, a gente inverte, né? O cosseno é positivo, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com y, esse arco seno aqui, ele vai de menos 1 a 1, tá? Como é de menos π sobre 2 é π sobre 2, tá bom? E aí o cosseno é positivo, então fica o mais aqui, ó, tá? E aí acabou-se, gente, tá? Porque se o cosseno de y é raiz quadrada, a gente conseguiu escrever ele em termos do seno de y, que a gente sabe que a expressão do seno de y em termos de x. Então, isso fica a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, que é o seno de y. Então, aqui fica 1 sobre a raiz quadrada aqui, menos x quadrado, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Então, olha só, essa aqui é a fórmula da derivada do arco seno, tá? É 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, tá bom? Beleza? Aí, bem, essa coisa do mais aqui é detalhes do domínio dessa função, tá? Aí, lembrando vocês que o seno é uma função assim, né? Que ele vai... A gente inverte só essa partezinha aqui, ó, do menos π sobre 2, né, a π sobre 2, que é a parte bijetora, né? Isso aqui a gente corta tudo, essa parte aqui corta, né? E aqui vai do 1 até do menos 1 até 1. Beleza? Isso aqui é do seno. Quando a gente reflete... Professor. Oi, pode falar. Não precisa de racionalizar?
Racionalizar como? Não precisa não. Sobre raiz de 1 Não, não, quadrado não. não, né? Não Ok. precisa não. Nos livros a gente escreve, só aparece assim, não precisa racionalizar não. Beleza? E, e só resgatando aqui o arco seno, né? Aí o arco seno é o contrário, né? O seno, ele vai... É aquela coisa, o seno ele faz isso, ó, ele sai desse domínio de menos π sobre 2, então esse conjunto A é como se fosse um intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ó. E ele vai para lá, o seno, né, ele vai lá para o intervalo de menos 1 a 1. O arco seno ele volta, tá? Então ele, né, fica voltando aqui. Ó. E nesse intervalo aqui, gente, né, de menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno é positivo. Tá? Então na hora que a gente isola aqui, ó, né, e aí só lembrando aqui do círculo trigonométrico aqui, né, esses ângulos aqui, ó, né, aqui para cima e para baixo aqui, ó, tanto aqui para cima quanto para baixo, aqui está o π sobre 2 e aqui está o menos π sobre 2, né? Para cima e para baixo, ó, o cosseno é positivo, né? Esse aqui é o eixo do cosseno, tá para cá, ó, tá? Então fica aquela raiz positiva lá. E assim, e aí eu vou tentar fazer uso dessas coisas aqui para vocês, para a gente estar lembrando, tá? Então a derivada do arco seno é essa expressão aqui, ó, que já não é trigonométrico, né, gente? Curioso, né? A função é a inversa de uma trigonométrica, a inversa já é o que? É uma fração que tem uma raiz e tal, beleza? E aí, o que eu digo para vocês é que dá para derivar tudo. A gente consegue derivar, por exemplo, um arco tangente. Ó. Arco tangente é um que é bem usado, aparece muito nas integrais lá. Né? Arco tangente de x. Beleza? Como é que é aí a derivada? Derivada, aplica a tangente dos dois lados. Tangente de y vai ser igual a tangente do arco tangente de x. Né? O que essa faz, essa desfaz. Então, isso aqui volta a dar o x. E aqui fica a tangente de y. Lembrando que y é uma função. Na hora de derivar, né? Deriva o lado esquerdo, fica o quê? Ó? Regra da cadeia aqui, ó. Derivada da função externa. Derivada da tangente é secante ao quadrado de x, com a interna dentro, vezes a derivada interna. Né? Vai ser igual a derivada do lado direito, dá 1. Y'. É sempre isso, tá vendo? Ele fica aqui e você passa isso aqui dividido. É 1 sobre a secante ao quadrado de y. Tá? E aqui agora, né, é uma continha de trigonometria pra gente. Porque, olha, a gente sabe a tangente de y. Ó, a gente sabe que a tangente de y, a tangente de um certo ângulo é x, vamos dizer assim. Ó. Como é que a gente escreve a secante de y? Né, em termos de... a gente quer secante ao quadrado, né? Essa expressão aqui, ó, em termos de x, como alguma coisa aqui de x. Tá? E aí, gente, né, eu já até apresentei essa fórmula para vocês, é uma das fórmulas fundamentais lá que sai da equação fundamental lá da trigonometria, que é 1 mais tangente ao quadrado de um θ é igual a secante ao quadrado de θ. Tá? Isso é a fórmula para vocês memorizarem. De onde é que sai essa fórmula? Sai daquela lá, ó, de que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Né? Se a gente divide os dois lados aqui por cosseno ao quadrado, ó, divido aqui por cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, né? O lado esquerdo e o lado direito. Isso aqui é igual a 1, ó. Tá vendo esse camarada aqui? Isso aqui é a tangente ao quadrado, ó. Aí 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado, tá? Então, a secante ao quadrado de y é o quê, ó? É 1 mais tangente ao quadrado de y. E tangente, por sua vez, a gente sabe que é x, então fica 1 mais x ao quadrado. Tá? E é isso que vem para cá, ó, para esse denominador aqui. Tá? Então, a derivada do arco tangente é 1 sobre a secante ao quadrado de y. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais x quadrado, que é a fórmula a derivada do arco tangente. Tá bom? Então, eu vou começar a reunir isso aqui numa tabelinha, tá? Que aquela seja, com certeza, vocês sabem que eu já perdi.
na minha bagunça aqui. Então, o que foi que a gente... Funções novas para a gente, né? A derivada do arco seno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Beleza? Claro que faz sentido aqui, né? Que isso aqui nunca vai ser negativo, porque o arco seno está definido para número de menos 1 a 1, né? E aí, nesse caso aqui, a gente nem define no 1, porque senão isso aqui daria 0. Tá? Então, ou seja, o arco seno ele só tem derivada de aberto, né? Um intervalo aberto de menos, ela não é diferenciável no domínio todo dela lá. E aqui a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá bom? E aí, o que é que eu desafio vocês? A inverter, a calcular a derivada do resto, exercício aí, ó, do arco cosseno, tá ok? Né? Derivar o arco secante, tá? Derivem também o arco cossecante, tá? E ainda tem aqui o arco cotangente de x, tá? Façam essas continhas aí, ó. Tudo exercício aqui para vocês. Eu vou deixar aqui, tá bom? Exercício aí, tá? E são bons exercícios para vocês treinarem essa coisa de inversão das funções aí, tá? Então, no geral, gente, o que é que eu aproveito para estar fazendo? Se você tem, no geral, uma função aqui, ó, a inversa de uma certa f, né? O que é que você faz, ó? Tipo arco seno, arco tangente, não sei o quê, e a f você sabe derivar, que é o seno, o cosseno. Você faz isso, você aplica a derivada, a f dos dois lados, ó, vai ficar f de y, né? Isso aqui é a fórmula geral, né? Então, aqui vai ficar f de f menos 1 de x, ó. Aqui continua f de y, esse cara cancela com esse da x, aqui você deriva os dois lados, então vai ficar a derivada da função externa, né, com a interna dentro, vezes a derivada interna, que é que a gente está interessado, ó, que vai dar 1. Então, a derivada da inversa de uma função é o que? É 1 sobre a derivada da função original com a nossa função dentro. Isso aqui é a fórmula da... É sempre essa fração aqui, ó. Beleza? Então, por exemplo, o que é a derivada do arco seno? É 1 sobre o cosseno, né, o cosseno do arco seno x. Beleza? Então, é sempre isso. Então, é 1 sobre a derivada da função na imagem com a inversa dentro, né? Beleza? Até porque se você errar e pensar que é a f que está aqui, isso aqui vai cancelar com esse, né? Bom, então, esse y aqui é f menos 1. Então, a fórmula ficaria assim, a y' é 1 sobre f' no f a menos 1 de x. Ó. Tá? Essa é a fórmula. Tá? E aí você tem que dar um jeito de fazer essa contazinha aqui, né? A f a gente tem, sabe derivar, então isso aqui a gente tem, e isso aqui é dado também, né, que é essa expressão original. Então, a gente tem que, na verdade, só fazer essa conta. Isso aqui é a fórmula da derivada inversa, tá, da função. É a derivação inversa, né, a derivada da função inversa. Beleza? O que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou estar mostrando para vocês, por exemplo, saber, né, o coeficiente angular da reta, entrar no mérito agora das aplicações da derivada, tá bom? Uma coisa que eu queria apresentar para vocês é essa coisa dos máximos e mínimos, tá? Saber como é que conhecer, né, o coeficiente angular das retas tangentes, como a gente, né, passa essa informação para o gráfico. Como é que a gente sabe isso aí? Então, numa aula passada, eu expliquei para vocês, ó, expliquei para vocês o seguinte, ó, né, que se a reta está inclinada para cima,
assim, ó, é porque a derivada, né, é a derivada nesse ponto aqui, ó, nesse ponto P aqui é positiva. Tá? Então, a derivada aqui, o que está acontecendo aqui? Ó? Derivada positiva aqui nesse ponto. E ela é positiva em todo aqui onde a reta está crescendo, como a função está crescendo, porque as retas tangentes acompanham o crescimento do gráfico, aqui a inclinação dela. Tá? Beleza? Então, aqui, ó, nesse trecho aqui, gente, ó, daqui até aqui, ó, em todo esse trecho aqui, ó, olha só, função crescendo, então as inclinações das retas tangentes, que é a derivada, são positivas. Exatamente nesse ponto aqui, ó, a derivada, né, a derivada é igual a zero. Tá? Então, aqui é a raiz da derivada, né? Esses pontos de máxima aqui, ó, e aqui também, ó, né? Aqui nesse ponto aqui, ó, a derivada é igual a zero aqui nesse ponto. Então, daqui, ó, a derivada, ó, aqui ó, as retas tangentes estão apontando para baixo, as inclinações delas. Ó. Então, nesse trecho aqui, ó, a derivada é negativa. E aí, então, a derivada negativa, a gente associa, tá? Derivada negativa, a gente associa a f decrescendo. Tá? Bem, aqui a derivada dá nula, né? Derivada igual a zero, e aqui a derivada é positiva. Tá? Derivada é positiva. Beleza? Então, derivada positiva, a gente associa isso a f crescendo, né? Crescente. Então, essa tabelinha aqui, ó, né? Vocês têm que dar uma memorizada nela aí, tá? Até que é compreender, né? Essa ligação da inclinação da reta tangente, a inclinação da reta tangente, com o crescimento e decrescimento da f, que é a derivada, tá bom? O que é que eu vou apresentar para vocês agora aqui, ó? Eu vou apresentar para vocês uma ideia, né, do uso da derivada, que é o seguinte, ó. A derivada, que é a segunda derivada, tá? Então, que é a derivada de ordem superior, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui uma função, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. A função seno mesmo, a y igual a seno de x. Quando a gente deriva, ó, a derivada do seno é o cosseno de x. Ó. Só que eu posso derivar de novo isso aqui, ó. Derivada do cosseno é menos seno de x. Ó. Eu posso derivar de novo. A terceira derivada aqui vai ficar menos, derivada do seno é o cosseno de x. E posso derivar isso infinitas vezes, tá bom? Só que eu vou dar... Bem, aqui a gente já viu que o sinal da primeira derivada interfere, né, dá dicas de como é o gráfico da y, né, da função original. E aí eu vou dizer para vocês como a segunda derivada fornece uma informação também, né, direta sobre o gráfico da função original, da f. Tá bom? Isso simplesmente é o seguinte, ó. A derivada ser positiva, gente, né, a derivada ser positiva diz para a gente que a f está crescendo. Né, a gente associa isso aqui de que a f está crescendo, a função. Né? Só que o que acontece é, uma função ela tem duas formas de crescer. Ela pode crescer assim e pode crescer assim. Ó. Beleza? A gente fala o seguinte, ó, ela cresce com concavidade para baixo e aqui ela cresce com concavidade para cima. Beleza? Só que o sinal da derivada, né, a derivada ser positiva, né, nesse intervalo, nesse trecho aqui, ó, ela não consegue dizer como o gráfico está encurvado, né? Se o gráfico está com concavidade para baixo ou côncavo para cima. Assim. Mas existe uma coisa que diferencia, né, esses dois crescimentos aí em termos de derivada. Tá? Então, eu vou estar explicando para vocês aqui. Então, aqui, ó, nesses dois casos, a derivada aqui é positiva. Derivada maior que zero, tá? E aqui também a derivada é maior do que zero, né? Opa, como é? Derivada maior do que zero, que é o gráfico que está crescendo. Só que acontece um fenômeno diferente com a derivada aqui, ó. Tá? Bem,
Pensem comigo. Quando um gráfico está crescendo com concavidade para baixo, olha o que acontece com as inclinações da reta. A reta está apontando para cima. Essa aqui está apontando para cima. Essa aqui está apontando para cima. Tá? O que está acontecendo com as inclinações dessas retas? Alguém consegue dizer? Estão diminuindo enquanto está aumentando, é isso. Exatamente. Ok? Então, o que acontece? A derivada positiva diz que as retas elas estão, as inclinações estão para cima. Mas o gráfico ele está encurvado para baixo, significa o quê? Que as inclinações mesmo para cima, elas estão diminuindo. Então, essa concavidade, na verdade, essa coisa que está côncavo para baixo, diz o seguinte, a derivada é positiva, mas a derivada está o quê? A derivada está caindo. Elas são positivas e estão diminuindo. O que é que acontece na concavidade para cima? As derivadas, crescendo com concavidade para cima. As derivadas estão apontando para cima, elas estão aqui, as inclinações são positivas, mas aqui elas estão aumentando, ok? Elas fazem assim, Então, esse aumento da derivada, elas estão apontando para cima, tá aqui são positivas, portanto a f está crescendo, mas elas estão apontando para cima e crescendo. Esse crescendo, de que a derivada está crescendo, tá? é que dá essa sensação de concavidade para cima. Tá? Então, o que acontece, gente? Agora, olha só o resumo que eu vou fazer para vocês aqui. Então, fiquem atentos. Essa aula aqui ela é super importante para o entendimento de como a derivada interfere no gráfico. Olha, independente da função, eu falei para vocês que a derivada positiva a gente associa a f crescer, e derivada negativa a gente associa a função, tá decrescendo. Ela acusa isso na função, tá bom? Então, isso aqui é uma ferramenta que está guardada aqui. Vamos voltar para cá. Isso aqui é a nossa f, tá? Isso aqui é o gráfico da f. Aqui é o gráfico da f, tá? Como esse gráfico está subindo, derivada positiva, tá? Então, isso aqui, essa derivada positiva está associada, ela está dizendo para a gente que a f está crescendo, Só que a f está crescendo com concavidade, concavidade para baixo. Ela está crescendo, a gente faz um desenho assim para acusar a concavidade para baixo. Então, o que está acusando que ela está com concavidade para baixo é que a derivada está decrescendo. Mas pensem comigo, gente, o que é que acusa quanto que uma função decresce? Então, a derivada está decrescendo, aqui, porque a derivada dessa função está apontando para baixo, é negativa. Okay? Ou seja, qualquer função, detectar como uma função decresce, a gente recorre à derivada dela, certo? Então, por exemplo, quando é que a derivada de uma função está decrescendo? Quando a derivada dessa função, que seria, no caso aqui, a segunda derivada, então isso aqui, quando a segunda derivada for negativa, que é a derivada dessa função aqui, porque a derivada dessa função negativa diz que ela está decrescendo. Tá? Só que isso aqui acusa a concavidade para baixo. E aí a gente acaba agora usando isso aqui para acusar a concavidade para baixo. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui, a gente descobre esse comportamento, crescer com concavidade para baixo, como? Ela está crescendo com concavidade para baixo. Beleza? A segunda derivada negativa acusa a concavidade para baixo. Porque a segunda derivada negativa ela está dizendo que a primeira derivada está decrescendo, que por sua vez vai estar com concavidade para baixo. Professor? Oi. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se a terceira derivada for negativa, vai continuar representando que ela está decrescendo? Não, aí é outra coisa. E no caso, e a outra, putz, estou me esquecendo. Deixa pra lá, esqueci. Então no caso, se a segunda é positiva, então significa que ela está crescendo. Que a derivada está crescendo. É, isso.
Tá, ok? Então, nesse caso aqui, ó, a f está crescendo, a gente detectou com a primeira derivada positiva. Beleza? Só que aqui a primeira derivada é positiva e elas estão aumentando aqui, ó, as inclinações estão aumentando. Então, a derivada está crescendo. Como é que a gente descobre que a derivada está crescendo? A gente olha para a derivada dessa função, porque uma função cresce quando, ela já é uma derivada. Quando a gente deriva ela de novo, e essa derivada é positiva. Ok? Então, essa concavidade para cima, né, e o fato de que a f está crescendo, a gente detecta com a segunda derivada. Tá? Então, nesse caso aqui a gente tem, ó, a f está crescendo, né, com concavidade para cima. Beleza? Então, aí a gente tem um efeito tanto da primeira derivada sobre o gráfico da f e a segunda derivada também. Tá bom? A terceira derivada, ela diz respeito à segunda. Né? A terceira derivada, se é positiva ou negativa, ela vai estar dizendo se a segunda está crescendo ou decrescendo. Mas aí, para a gente aqui, ela já não tem muito efeito no gráfico. Para fazer esboço, tá? As duas primeiras já é suficiente para a gente entender, para fazer um esboço do gráfico. Tá? Mas, no geral, a função ela tem infinitas derivadas lá. Aí vocês vão estudar, eu acho que em algum momento aí vocês vão estudar séries de Taylor, né, o polinômio de Taylor, que é como uma função se escreve em termos de todas as derivadas possíveis dela. Beleza? Então, por hora, o que acontece? Isso é a forma de uma f crescer. Ó. Ela cresce com concavidade para baixo e cresce com concavidade para cima. Decrescer é a mesma coisa. Observem aqui, só tem duas formas de decrescer. Ou um gráfico decresce assim, ou ele decresce assim. Ó. Tá? Em todo caso aqui, ó, decrescendo, a única coisa que a derivada vai dizer é o seguinte, olha, as inclinações estão apontando para baixo, tanto aqui quanto aqui. Então, a primeira derivada, ela não consegue distinguir esse decrescer desse aqui, ó, tá? Mas o comportamento dela está associado, sim, isso aqui, ó, porque mesmo as inclinações apontando para baixo, inclinando assim, ó, tá? Né? Há uma diferença do da esquerda para o da direita. Tá? Mesmo com inclinações negativas, esse aqui ó, é negativo. Né? Negativo, se a gente faz isso ó, nessas inclinações, o que era negativo está ficando menor ainda. Entre aspas, está ficando mais negativo. Né? Está tendendo lá para o menos infinito. Ó, né? Digamos que isso aqui é um coeficiente menos 2, aqui já é menos 3, menos 4, menos 5. Tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui ó, é que a derivada aqui está decrescendo. Tá? Quanto que aqui, ó, mesmo apontando para baixo, ó, aqui, ó, está vendo? Todos os valores da derivada aqui são negativos. Só que aqui, ó, menos 10, aqui menos 8, aqui menos 7, aqui menos 2, entendeu? Menos 1. Então, aqui, mesmo negativo, aqui está aumentando. Ó. Então, aqui, ó, a derivada é crescente. Né? E aí, comparem aqui, ó, né? Na concavidade para cima, tanto decrescendo quanto crescendo, né, o gráfico, as derivadas estão sempre aumentando. Né? Então, esse negócio de concavidade para cima, gente, é um fenômeno geral de crescimento das inclinações. Tá? Vamos, então, à segunda derivada. O que diria para a gente que a primeira derivada está crescendo? Né? É a derivada dela, né? Porque uma função cresce quando a derivada dela, ela é isso aqui, aí você deriva de novo, então fica a segunda derivada, quando a derivada dela é positiva. Tá? Então, essa função está decrescendo quando a derivada dela é negativa. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Concavidade para cima, segunda derivada positiva. Aqui, ó, segunda derivada positiva. Tá? Concavidade para baixo, segunda derivada negativa, tanto ela crescendo quanto ela decrescendo, segunda derivada negativa. Tá?
Então, a função decresce com concavidade para baixo e aqui para cima. Tá? Então, vamos na prática aqui. Ó. Agora, por exemplo, um gráfico assim. Ó. Tá? Um gráfico aí assim. Então, por aqui tem uma mudança de concavidade, não sei se vocês notaram aqui, ó, daqui para lá, daqui para cá. Aqui tem uma mudança de concavidade, ó, tá, nesse gráfico. Tá? Bem, aqui está vou botar o eixo X aqui. Tá? Então, esses pontos aqui, ó, esse aqui é um ponto crítico, esse aqui é um ponto de inflexão que a gente chama. Então, o ponto de inflexão é quando há mudança de concavidade, tá? Aqui é um ponto crítico. Aqui é um ponto de inflexão. Vou deixar aqui assim, tá bom, tá? Então, olha só, o que acontece aqui, ó. A gente consegue detectar esses pontos aqui, ó. Então, eu vou fazer outra... Eu vou fazer um estudo aqui da derivada, aqui da f, aqui é a f, né? Aqui é a f' e aqui a f duas linhas. O que está acontecendo aqui, ó? Tá? Nesses pontos aqui, ó. Né? Então, para a derivada, o sinal da derivada, aqui é sinal, tá, gente? Então, aqui a derivada, ó, a f está crescendo, ó, né? Está crescendo, a derivada é positiva. Positiva aqui, ela se anulou aqui, depois ficou negativa aqui, ó, negativa, e ela é negativa até aqui, ó. Aqui ela ficou zero, ó, aqui ela é positiva, aí é positiva e vai embora. Tá? Então, isso aí é o que a f acusou pra gente. A derivada, né? Então, aqui, nesse trecho aqui, o que é que eu quero com isso aqui, ó? É porque no futuro, gente, a gente vai fazer essa tabelinha aqui, ó. Daqui, a gente vai ter que fazer o esboço desse gráfico aqui, ó. Tá? O que é que eu estou fazendo agora com vocês? Eu estou fazendo o caminho de cima para baixo, né? O objetivo nas nossas atividades é fazer o caminho inverso, de baixo para cima. E a gente olhar para isso aqui e tentar entender o gráfico lá em cima, tá? Então, aqui, olha, a f é crescente, né? Aqui é o máximo, o mínimo. Inclusive, dá para saber, ó, pelo sinal da derivada, porque, pensem comigo, ó, antes as retas estavam apontando para cima. Aqui ficou na horizontal. E depois ficou apontando para baixo. Então, esse ponto aqui, você já sabe que ele é o máximo, mesmo sem saber o gráfico lá em cima. Aí, ó, as retas estavam, né, apontando para baixo. Nesse ponto aqui, ficou na horizontal, e depois elas apontaram para cima. Então, elas estavam assim, depois ficaram assim, depois ficaram assim. Então, elas atingiram o mínimo aqui, ó. Então, esse cara aqui é o mínimo. Tá bom? Então, o sinal da derivada já dá para a gente um formato assim do gráfico, tá? E a segunda derivada, ela vai finalizar com a concavidade, tá? Ela vai dizer aqui, ó, nesse trecho todo daqui até aqui, ó, a concavidade está para baixo, né? O gráfico está emborcado para baixo, esteja ele subindo ou descendo, está para baixo. Então, as inclinações, elas diminuem até aqui, ó. Então, a segunda derivada aqui é negativa, até aqui, ó. Negativa, tá? E aqui ela vai atingir um zero, a segunda derivada, e depois ela vai ficar positiva aqui, ó. Né? Que a concavidade para cima daqui até aqui, ó. Esse trecho todo com concavidade para cima. Então, ela fica positiva aqui, ó. Aqui vai atingir um zero de novo e depois fica emborcada para baixo. Tá? Então, quando a gente tiver a derivada de uma função e a segunda derivada dela, e a gente fizer essa tabelinha aqui, ó, o que é que você vai fazer? Ó? Você sabe que aqui a f está crescendo, aqui a f está decrescendo, né? Aqui a f e aqui a f cresce, né? A f cresce. Aqui está o que? Nesse trecho aqui, ó, concavidade para baixo, concavidade para cima e concavidade para baixo. E aí você vai e faz a interseção dessas duas informações, ó. Né? Daqui até o zero, o que acontece? Ela cresce com concavidade para baixo. Aí então o gráfico tem que estar assim, ó. Ele não poderia vir uma coisa assim, porque senão ia criar um bico aqui também, né?
Então, né, entre esse ponto e esse, ó, ela está decrescendo com concavidade para baixo. Aí você vai e desenha. Então aqui ela continua decrescendo, só que agora com concavidade para cima. Aí você já detectou que aqui é uma inflexão, né, que mudou de concavidade. Tá? E assim você vai, ó, processando essas informaçõezinhas aí para chegar lá no gráfico da F. Tudo bem? Vamos tentar montar um gráfico aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de cabeça aqui, ó. Realmente não sei aqui, ó. Eu vou pegar uma função que a derivada dela é o quê? Vou pegar uma função cúbica. Digamos que a função cúbica, a derivada dela é isso aqui, ó. É x que multiplica x menos 1. Tá? Que ela tem o 0 e o 1 como raízes, né? Então isso aqui é x ao quadrado menos x. Tá bom? Isso aqui é a derivada da função. Beleza? A segunda derivada dela, a gente está sem a função, tá? Né? A segunda derivada dela né, derivando isso aqui vai dar 2x menos 1. Vamos fazer a tabelinha aqui então? Como é que é o sinal? Como é que é o y' ali? Ó? E aqui eu vou fazer aqui o y duas linhas. y' e y duas linhas. Então o y', bem, as raízes aqui, ó, é 0 e 1, né? Vou botar o 0 aqui. 0 e 1 aqui, ó. Beleza? As raízes. E aí bem, vou botar 0 aqui, ó, 0 aqui, 0 e 1 aqui. As raízes as raízes da segunda derivada é meio, né? Ela só tem uma raiz aqui, a segunda derivada, que é no meio. E agora aqui eu vou botar em vermelho, vou botar o sinal da derivada. Então, isso aqui é uma parábola, né, gente? Ela tá... Eu não vou desenhar a parábola aqui, mas ela está com concavidade para cima, que o A é positivo, e tem o 0 e o 1 como raízes. Então, ela é uma coisa assim, ó. Então, ela dá 0 aqui, ela se anula aqui, ó. Ela é positiva antes, né, porque justamente ela está emborcada para cima, ela vai se anular aqui, ó, né, e passar por baixo aqui, ó, para cima. Entre 0 e 1, ela está lá para baixo, então ela é negativa. Tá? Ela se anula aqui e depois do 1, ela fica positiva de novo. Tá bom? Que é o gráfico da... E aqui eu estou só estudando o sinal, tá? O sinal dessa função aqui, ó, de uma parábola que tem o 0 e 1 como raiz. Né? Isso aqui é uma reta, né? Isso aqui é uma reta que se anula no meio, ela passa assim, ó, né? No gráfico dela. Então, ela se anula aqui, ela é negativa antes e ela é positiva depois. Ó. Beleza? E aí é o que eu falei para vocês. Ó. Como é que é o gráfico da F? Né? É pegar essa tabelinha aqui, ó, essas informações, e montar o gráfico. Tá? O gráfico da função. E as informações estão todas aí. Tá bom? Então, observem vocês, ó, que a gente tem que desenhar um gráfico, um esboço, né, do gráfico de uma função que ó, que do menos infinito até 0, né, até o 0 aqui, ó, o que acontece? A f cresce com concavidade para baixo. Tá? Né, do 0, aqui tem uma mudança de concavidade, ó, né? Então, do 0 até o meio, ela decresce, né? Aqui ela decresce com concavidade para baixo. Então, vamos fazer um esboço. Ó. Então, as derivadas, então ela está crescendo com concavidade para baixo, está crescendo, né? Concavidade para baixo está diminuindo. Né? Esse ponto aqui, ó, ela é um ponto de máximo, né? Que as derivadas elas vinham positiva, atingiu o 0 e depois ficou negativa. Então, esse cara aqui é o máximo. Tá bom? Esse ponto aqui é um ponto de mínimo também. Ó. As inclinações estavam para baixo, a reta tangente ficou na horizontal aqui, ó, né? E depois a F está crescendo. Né? Tá bom? Então, esse cara aqui é o mínimo. Então, olha só. A gente tem um máximo e um mínimo. Né? Antes desse máximo está crescendo com concavidade para baixo, então...
nos resta um gráfico assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, vai acontecer um fenômeno assim, está crescendo com concavidade para baixo, atinge o máximo e depois decresce. Então, esse gráfico ele faz uma coisa assim, ó. Ele decresce e aqui ele muda de concavidade, ó, porque aqui a concavidade estava para baixo, depois estava para cima e aqui para cima. Então, aqui tem uma inflexão, então ele deve chegar em algum momento aqui, ó, e mudar de concavidade, tá? E aí ele começa a decrescer com concavidade para cima aqui, ó. Então, ainda está decrescendo com concavidade para cima, até atingir o mínimo ali, ó. Atingir o mínimo. Aqui, ó. Agora ele vai começar a crescer com concavidade para cima, ó. E vai crescendo, crescendo infinitamente. Então, isso aí é o gráfico da... isso aqui, ó, é o esboço do gráfico de uma função cuja primeira derivada é isso e segunda derivada é isso. Tá? E aqui eu digo para vocês que essa função, ela é... né, que é integrar, a gente vai aprender isso no futuro, que é integrar essa função aí, ó. O gráfico é x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2, tá? Mais uma constante aqui, ó. Tá? Né? Seria o gráfico dessa função aí, ó. Bem, se a gente joga aqui no GeoGebra, eu mostro para vocês exatamente né, como seria aqui essa f aqui, ó. X ao cubo dividido por 3, tá ok? Menos x ao quadrado sobre 2, tá? Mais uma constante. Tá? Aí a constante, justamente, qualquer constante não vai alterar a estrutura do gráfico, tá? Porque só muda de uma translação para cima e para baixo. Então, todas as funções, ela tem um esboço parecido à ideia, né? A ideia está nessa coisa aí, ó. Tá? Que é esse zigue-zaguezinho aqui, ó. Beleza? E aí a altura desse gráfico vai depender da constante ali, né, que você escolher aí, tá bom? Mas aí as derivadas dão pra gente o esboço do gráfico, né, de como o gráfico ele tá mais ou menos ali se posicionando. Beleza, gente? Então, isso aí são alguns exemplos, né, de como a gente usa a derivada, né, para esboçar gráfico de funções. E aí, o que acontece, gente? Sabendo fazer um esboço, a gente sabe uma coisa bacana, tá? Porque a gente consegue detectar isso aqui, ó, essa informação, ó, né, de que a derivada antes é positiva, né, positiva, nesse ponto ficou zero, depois ficou negativa, acusa isso aqui, ó, esse morro, tá? Então o ponto de máxima ele é caracterizado por isso. Só que um ponto onde a derivada, olha só, aqui no ponto de inflexão, né, ocorre a mudança de concavidade. Então a segunda derivada é negativa antes, ou é positiva e depois fica negativa, ou é negativa e fica positiva, tá? Num ponto de máximo, não, gente. Um ponto de máximo, a derivada dá zero, olha só, a derivada dá zero, e se a segunda derivada, né, a primeira derivada dá zero, né, não é derivar em zero, não. E a segunda derivada é negativa, né, porque no ponto de máximo, obrigatoriamente, ele está todo encurvado para baixo antes e depois. Olha, é negativa aqui a segunda derivada. Então, o jeito da gente encontrar um ponto de máximo, como é que é? Tipo um algoritmo, né? Você quer encontrar um morrinho de um gráfico, então você resolve essa equação. Você tenta encontrar os pontos x onde a derivada se anula, resolver essa equação. E aí você vai encontrar um monte bem, imagina que o resultado dessa... O resultado dessa conta aqui dá x1, x2 e x3. Tá? Deu 3 pontos. Né? Mas aí você quer saber quais são os pontos de máximo e os pontos de mínimo, né? Porque zerar a derivada, ele pode ser um morrinho, ele pode ser um vale, ou ele pode ser uma inflexão, assim, ó. Né? Porque aqui a tangente está na horizontal. E o que vai diferenciar um ponto de máximo, de mínimo e uma inflexão? A segunda derivada. Tá?
Porque nesse caso aqui, gente, olha só, a segunda derivada, aqui está aqui tá com concavidade para baixo, tá? A segunda derivada nesse xi aqui tem que ser negativa. Aqui a segunda derivada no xi é positiva. E aqui a segunda derivada dá zero. Tá? E aí o que acontece? Esse critério aqui já é um critério que basta para classificar um ponto, né? Você achou um ponto, né? Que é um ponto crítico que a gente fala. Se você joga esse ponto na segunda derivada, a derivada já classifica para você. Ela vai dizer se isso aqui é máximo, mínimo, ou se é inflexão, ou cela, que a gente chama. Nesse ponto aqui a gente chama de cela também. Isso aqui a gente chama de cela por causa lá de funções de várias variáveis, tá? É uma herança, né? Que aparece, que é uma cela mesmo lá. Tá bom? Então eu queria dar uns exemplos para vocês aqui, ó, né? Por exemplo, aqui, ó, usar a nossa funçãozinha mesmo. Essa aqui que a gente, né, acabou de estudar, ó. Imagina que a gente tem essa função, f de x igual a x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 mais 1, por exemplo. Eu dei essa função para vocês. Aí vocês querem achar os máximos e os mínimos dela. O que é que você faz? Você deriva ela, quer descobrir, né, quais são os pontos onde a reta tangente está na horizontal. Aí a derivada, né, ó, esse 3 desce, vai cancelar com esse 3 aqui, vai dar x, diminui uma unidade, aí cancela, né? Diminui uma unidade, dá x quadrado. Esse 2 desce aqui, ó, cancela com esse 12, fica menos, aí diminui uma unidade que é menos x. Derivada constante dá zero. Então dá essa função aí, ó. Beleza? Então, resolver essa equação aqui agora, ó, né? Isso implica o quê, ó? Você coloca o x em evidência aqui, ó, múltiplo x menos 1 igual a zero. Então isso implica que x é igual a zero ou x é igual a 1, que são as raízes, né? Então, só nesses pontos aqui é que a reta tangente está na horizontal. Tá? Nesses pontos aqui, ó. Aí, precisa estudar o sinal da derivada nesses pontos, né? Porque no x igual a zero, a gente sabe que a reta está na horizontal, mas a gente não sabe a situação, né? O que é que está ocorrendo. Tá? A gente teria que estudar o sinal da derivada, falar assim, ó, antes é positivo, ó, se for positivo antes, zerou aqui e ficou negativo depois, aí é máximo, né? Se a derivada era negativa, zerou aqui, ficou positiva, aí é mínimo. Beleza? Se a derivada era positiva, zerou e depois voltou a ser positiva, então você está diante de uma inflexão ali. Tá bom? De uma cela. A segunda derivada, ela resolve isso pra gente, ó. Então, você derivou uma vez. Se você deriva a segunda vez, ó, né, deriva isso aqui, vai dar o quê? Vai dar 2x, derivada aqui vai dar menos 1. Tá? Então, a gente não vai resolver equação nenhuma, não. A gente vai pegar a segunda derivada e ver como é que o gráfico está passando nesses pontos aqui, ó. Então, você vai pegar esse ponto, jogar na derivada, porque o sinal da segunda derivada diz a concavidade, né? Vocês lembram lá, ó? Segunda derivada negativa, concavidade para baixo. Segunda derivada positiva, concavidade para cima. Então, olha só. Jogando o zero aqui, ó, a segunda derivada no zero, quanto é que dá, ó? Dá menos 1. Tá? Então, significa o quê, gente? Que no ponto igual a zero, o gráfico está passando, né, lá em cima, com a derivada na horizontal, né, que ela está zerando aqui, ó. Só que está passando, né, aí uma dessas coisas está acontecendo, só que o gráfico está emborcado para baixo. Tá? Então, implica que esse zero aqui, ó, isso aqui implica que esse zero aqui é o quê, ó? Ele é máximo. Né, porque está passando, né, a derivada está na horizontal, mas o gráfico está encurvado para baixo. Tá? Então, significa o quê? Que é máximo. Joga o 1 aqui, ó, né? A segunda derivada no 1, o que é que está dando aqui, ó? Vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1. É 1, que é positivo. Então, a derivada no 1, a derivada está zerando, mas o gráfico está passando lá com concavidade para cima. Ele está encurvado para cima ali, ó. Beleza? Então, se está encurvado para cima, esse 1 aqui, ó, ele é um ponto de mínimo. Né? Porque o gráfico está passando emborcado para cima. Tá? Beleza? Então, aí você encontrou os máximos e os mínimos.
E aí, com isso, gente, né, com essa técnica aqui de resolver essa equação, né, resolver essa equação e jogar as soluções, né, da equação na segunda derivada para saber como o gráfico está passando, né, para classificar esses pontos, com isso aqui você consegue resolver uns problemas de otimização bacana aí, ó, tá? Eu vou estar aqui caçando aqui um exercício legal para a gente resolver a gravação aqui. O problema é o seguinte, gente. É porque vocês vão ser físicos, né? Eu gosto de passar esse exemplo lá para os engenheiros, que eles se empolgam, né, com esses exemplos lá de otimização. Mas olha aqui. Imagina que você está lá na roça lá de vocês, e você quer construir uma calha, tá? Aí você tem lá uma folha de alumínio lá, de metal, tá? E aí você dividiu essa folha em 3 partes aqui, ó. Tá? Esse aqui é o comprimento dela, não importa. Digamos que ela tenha lá uns 6 metros de comprimento, mas o comprimento não importa, tá? E ela tem aqui, eu vou colocar aqui uns 30 centímetros, tá? De largura. Beleza? E aí você dividiu ela em 3 partes iguais, né? Fez uma marcação aqui, tá? E aí você quer dobrar isso aqui para fazer uma calha. Então, frontalmente, o que é que você tem? Ó, você tem 30 centímetros aqui, tá? Né? Você dividiu, então, você tem 3 de 10 aqui, ó, 10, 10 e 10. E aí, você quer dobrar essa bordinha aqui, ó, né? Tanto para cá quanto para cá, ó, para formar uma calha, né? Você quer escolher um certo ângulo θ aqui, ó, né? Dobrar tanto θ aqui quanto θ aqui, para formar uma calha, né? Aí você vai dobrar isso aí e montar a sua calhazinha lá, ó. Beleza? É isso aqui que você quer. Mas o que é que interessa, gente, aqui na calha, né? Qual ângulo escolher aqui, ó? Que θ você vai dobrar? Bem, uma calha, gente, ela é para vazar água, né? Para receber água e escorrer essa água. Tá? Então, o que é que o interesse nessa calha aqui, ó? O interesse nela é que ela seja a maior calha possível, né? Você quer maximizar o volume. Tá? Então, o interesse aí é o que? É maximizar o volume. Né? Escolher θ de modo a maximizar o volume. E como é que maximiza o volume? Bem, quando você dobra isso aqui, ó, você forma um prisma, né? Um prisma reto. O volume da calha, né? O volume da calha vai depender desse θ, né? Que vai ser o que, ó? Vai ser essa área aqui vezes o comprimento. O volume, né? O comprimento é 6 metros. E aí só que não interessa, né? É uma constante. É uma constante. Eu vou botar aqui um comprimento C. Tem um comprimento C aqui, ó. É uma constante, que é esse C, que ainda depende, né, do valor desse C, vezes essa área aqui, ó, a área da seção transversal, ó, vezes uma área que vai depender de θ. Beleza? Esse é o volume. A gente quer maximizar esse volume, encontrar o maior volume possível. Tá bom? Então, gente, o que acontece aqui, ó? Então, a questão então, o volume, ele vai depender do θ, né? Ele vai ser C, o comprimento do negócio, vezes a área dessa seção aqui, ó. Só que para cada θ, a gente tem uma área diferente. Tá? E aí a gente quer encontrar todas as áreas possíveis, né? E de todas essas áreas que dependem de θ, a gente quer encontrar a maior possível, que é um θ bem específico, tá bom? Então, o problema ele se resume em quê? Ele se resume na gente fazer essa escolha aí, ó. Olhar para todas as áreas possíveis. Então, aqui mede 10, aqui mede 10 e aqui mede 10. Tá? E calcular essa área aqui, ó. Essa área dependendo desse θ aqui, ó.
desse θ aí, tá? Que é o A de θ. E descobrir qual θ que vai dar a maior área possível, né? É claro que quando o θ é zero, algumas informações a gente sabe aqui, ó, né? Quando o θ for zero, a área de zero, né, é igual a zero. Porque não tem área nenhuma, né? Não vai existir aqui esse trapézio, né? Por exemplo, quando o θ for 90 graus, o π sobre 2, ó, né, a área do π sobre 2, ele for 90 graus, vai ser o quê, ó? Ele vai ficar 10 assim, né, que ele mede 10 assim, 10 de altura. A gente já sabe que isso aí vai dar 100 centímetros quadrados. Beleza? É algumas informações, né? E vocês concordam que o máximo, esse aqui acho que não vai ser o máximo, não. O máximo vai ser alguma inclinação intermediária, algum valor aqui, ó. Você pode até pensar que o máximo é o 90 graus, né? Porque depois do 90, olha só, se você continua essa inclinação para cá, ó, um pouquinho para frente aqui, ó, a calha já ficaria nesse formato aí, ó, né? Quando passa de 90, e aí essa área já começa a diminuir, ó. Ela dá uma diminuída já. Enfim, agora é um problema que não é mais de cálculo, tá? De cálculo 1, de limite de derivada, é um problema mais de geometria mesmo, tá? É dado esse ângulo θ, isso aqui mede 10, 10 e 10, ó, como é que a gente calcula essa área aqui, ó? Tá? Essa função aqui, a área, dependendo de θ aí dessa figura. Então, eu vou fazer umas continhas aqui, ó. Então, eu vou dividir essa região em duas partes, ó. Tá? Uma é esse retângulo aqui, tá? Então, quando aqui é θ, como aqui é 10, ó, tá? A gente tem uma altura H e tem uma base B aqui, ó, né? Essa base desse triângulo, eu vou chamar de Bzinho aqui, ó. Tá? A gente sabe que o seno de θ vai ser cateto oposto, H sobre 10. Ó. Então, o H é 10, isso aqui é 10 seno de θ. Beleza? O cosseno de θ é cateto adjacente, que é B, sobre esse 10 ali, ó. Sobre a hipotenusa, que esse ângulo aqui. Tá? Né? Então, essa base, ela vai ser 10 cosseno θ. Isso aqui é 10 cosseno de θ. Beleza? Então, olha só, esses dois triângulos, esse triângulo aqui, ó, né, esse triângulo, né, pintadinho aqui, ó, a área dele, gente, a área dele é o quê, ó? É essa base, que é igual a isso aqui, vezes essa altura, dividido por 2. Como são dois triângulos, ó, eu vou multiplicar por 2. Então, a área desse triângulo aqui é o quê, ó? É base. Deixa eu escrever essa conta em vermelho, que acho que foi mais destacado. Então, vai ficar o quê, ó? Essa área dependendo de θ, vai ficar essa base, que é 10 cosseno de θ, base, vezes a altura, que é 10 seno de θ, dividido por 2. E a área desse cantinho aqui, ó, desse pedaço aqui, desse trapézio aí. Como são 2, vou multiplicar por 2 aqui, ó. Tá bom? E vou somar com a área desse retângulo aqui, ó. Tá? Qual é a área desse retângulo? É base, ele mede 10 assim, vezes a altura, que é 10 seno θ. Seno θ. Então, isso aí é a nossa função, gente. Tá? Então, isso aqui corta, ó. Aqui vai dar 100, né? Então, a área ficou assim, ó, a nossa função. Então, para cada θ, a área vai depender de θ dessa forma. Vai ser 100 cosseno θ vezes seno θ, mais 100 seno de θ. Beleza? Que é a nossa função lá. Na dúvida, ó, para vocês verem, ó, quando o θ for 0, ó, seno de 0 é 0, aí vai dar 0 aqui, seno de 0 é 0, zera tudo, a área dá 0. Né, que é aquela continha que a gente fez lá no início, lá, ó, a área de 0 é 0. Quando o ângulo for π sobre 2, vai dar 100, ó, a área. Quer ver? Jogo π sobre 2 aqui, ó.
seno de π sobre 2 dá 1, então aqui vai dar 100. Aqui cosseno de π sobre 2 é 0, aí já zera isso tudo, aí deu 100. Tá bom? Então algumas coisas já estão batendo aí, tá bom? Então é aquela coisa, para cada θ, gente, a gente tem essa área aí, ó. Beleza? Vocês podem estar jogando isso aqui no GeoGebra também, se vocês quiserem lá. Mas a gente consegue descobrir o θ que fornece a maior área possível. Isso aqui essa função tem um gráfico lá, então a gente vai atrás dos máximos e dos mínimos dela. A gente sabe que esse θ, que esse máximo e mínimo que a gente está procurando, ele é maior do que 0, né? Ele está entre 0 e π sobre 2. Ó. Tá? Podendo ser até o π sobre 2. Tá bom? Isso aí não é problema, não. Mas ele está dentro dessa faixa aí. Vamos lá então, gente. Né? Mesmo sem saber, a gente fica tentado a jogar no GeoGebra para ver ali, ó, a gente consegue fazer aqui na conta mesmo. Tá? Se a gente deriva isso aqui em relação a θ, como é que fica? Ó? Tá? Vai ficar, eu vou encarar isso aqui como uma primeira função, isso aqui como uma segunda. Ou se você preferir, né, fica o 100 aqui separado, vezes a derivada desse produto, tá? Que é a derivada do primeiro, derivada do cosseno é menos seno de θ, né, vezes o segundo, mais o primeiro, cosseno de θ, vezes a derivada do segundo, derivada do seno e o cosseno. Então, derivei aqui essa primeira aqui, ó, mais a derivada disso aqui, ó, vai dar 100 vezes a derivada do seno, é 100 cosseno de θ, tá bom? Então, a nossa conta ficou o quê, ó? Aqui ficou menos 100 seno ao quadrado de θ, né, mais 100 cosseno ao quadrado de θ, tá? Mais 100 cosseno de θ. Beleza? Essa é a nossa função. O que é que a gente quer fazer? A gente quer igualar isso aqui a zero. A gente quer resolver essa equação aqui, ó. Tudo bem? Então, aí é o problema agora de trigonometria, né? Descobrir o valor de θ que resolve essa equação aí, ó. Tá? E aí, gente, um jeito de fazer... Bem, esse 100 dá para cancelar aqui, né? Ó, dá para botar em evidência e passar dividindo lá para um zero. Então, essa equação, no fundo, ela fica como? Ela fica cosseno ao quadrado de θ, né? Menos, vou botar esse menos seno ao quadrado de θ, mais cosseno de θ igual a zero. Tá? Esse seno ao quadrado, ele se transforma em cosseno ao quadrado. E aí a gente teria uma equação do segundo grau em cosseno ao quadrado. Em cosseno, né? E a gente... Bem, deixa eu fazer isso aqui. Eu vou deixar tudo em cosseno. Cosseno ao quadrado de θ menos... Olha, o seno ao quadrado, gente, lá da nossa relação fundamental, deixa eu rascunhar aqui para vocês. A gente sabe que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Beleza? Então, o seno ao quadrado, ele fica 1 menos cosseno ao quadrado. Né? Você passa ele para lá negativo, fica 1 menos cosseno ao quadrado. Então, aqui fica 1 menos cosseno ao quadrado de θ mais cosseno de θ igual a 0. E aí ficou o quê? Ó? Esse menos com esse menos do cosseno ao quadrado fica mais. Aí com esse cosseno ao quadrado fica 2 cosseno ao quadrado de θ. Né? Aí menos, eu vou colocar esse mais cosseno de θ aqui, e esse menos 1 vou deixar ele aqui. Ó. Tá? Então isso aqui, gente, é uma equação do segundo grau em cosseno. Se a gente chama o cosseno de θ de alfa, essa equação ela é o quê? Ó? Ela é 2α ao quadrado mais alfa e menos 1 igual a 0. Tá? Essa é a equação aí. Ó. Tá? Nessa equação do segundo grau, a gente descobre alfa, coloca o número aqui, e por essa equação a gente descobre quem é θ. Tá? A gente, né? Beleza? E aí ficou o quê? Ficou... Bem, as raízes é o quê, gente? Alfa vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada, aqui é Bhaskara, né? De b ao quadrado, menos
4AC, com esse menos o C negativo vai ficar mais, 4A vai ficar 8, menos 4A vai dar 8, C vai dar menos, tá? Certo? Sobre 2A, sobre 4. Tá? Então, alfa vai ser igual a menos 1 mais ou menos, 8 mais 1, 9, a raiz de 9 dá 3 sobre 4. Então, aqui vai dar menos 1 mais 3 vai dar 2, sobre 4 vai dar meio. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4, sobre 4 vai dar menos 1. Tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui? Achamos o valor de alfa. Então, o cosseno de θ, né, que são os pontos críticos daquela função lá, ele vai ser, um vai ser meio, e o outro cosseno de θ vai ser menos 1. Tá? E aí, daqui a gente tira o que, gente? O cosseno, o θ cujo cosseno é meio, é o θ igual ao π sobre 3, ó, né, radianos. Ou, se você preferir em graus, que é o 60 graus. Tá? O cosseno que dá menos 1, isso aqui implica que o θ vai ser π, né? Ou o 180 graus. Tá bom? Né? E aí, bem, o 180 graus, a gente sabe que ele não vai servir pra gente, né, gente? Porque se a gente pega a nossa placa lá e pega essa abinha aqui, enrola para cá, ó, né, gira ela 180 graus para cá, ela vem para cá, essa outra vem para cá, e aí a gente tem a gente pegaria no fundo a nossa chapa e entortaria ela toda e ela viraria uma outra chapazinha, né, medindo 10 de largura por C de comprimento. E aí não seria uma calha. Então, isso aqui a gente pode abandonar essa solução e ficar com essa aqui, ó. Então, provavelmente esse aqui é o ponto de máximo, né? O maior valor que essa área assume é nesse ponto aqui, ó, tá? Pelo menos a derivada está dando zero nesse ponto aqui, ó, tá? Nos 60 graus. Se você quer saber mesmo o valor, né, como se é um ponto de máximo ou de mínimo, pelo problema ali, que é dobrar a calha, a gente já intuitivamente sabe que esse ponto é de máximo. Para não restar dúvida, a gente pode estar derivando a função e jogando o π sobre 3 lá, tá bom? Só para saber o que vai dar, ó, né? Se a segunda derivada no π sobre 3 der negativa, aí a concavidade está para baixo. Então, o gráfico lá, a derivada ficou na horizontal, né? Então, ele poderia ser assim, assim, ou uma inflexão. Só que a reta tangente está na horizontal com concavidade para baixo. Então, seria o máximo, né? A reta tangente na horizontal com concavidade para cima seria o mínimo. E aqui é meio reto, né? Até, tá bom? Enfim, a gente pode estar derivando, ó, que é o teste que finaliza mesmo, né? Concretiza ali a nossa... Deixa eu ver um formato mais simples, ó. Esse aqui, ó, né? Esse aqui tá mais simples, né? Tá bom? Esse formato tá mais simples. Eu cancelei o 100 lá em cima, eu tenho que devolver o 100 aqui, né? Então, olha só. O A' de t, ele é 100 que multiplica essa expressão ali, ó. 2 cosseno ao quadrado de θ mais cosseno de θ menos 1. Deixa eu ver se eu não estou enganado, tá? É isso mesmo, tá certo. Tá? Então, é derivar isso aí, ó. A segunda derivada da função. Esse 100 fica parado ali, vezes, vou derivar o parênteses. Esse 2 fica parado de novo. Aqui é a regra da cadeia, ó. Certo? Que é o cosseno dentro do x quadrado. Então, esse 2 desce, que multiplica cosseno de θ, né, com a derivada dentro, vezes a derivada interna, que é menos cosseno de θ. Derivada do cosseno menos seno. Tá? Aqui a derivada do cosseno vai dar menos seno de θ, e a derivada de menos 1 é zero. Então, a derivada deu isso aí, gente. Né? Então, a segunda derivada no θ ficou 100, que vai multiplicar 4, com esse menos aqui vai ficar menos 4 cosseno ao quadrado de θ, né, menos seno de θ. Tá aí, acabou-se. Tá? Quando a gente joga aqui o π sobre 3, né, que é o 60, isso aí vai dar 100,
isso aqui independente do resultado, isso aqui é meio, né? Meio ao quadrado vai dar 1/4. Mas vezes o número negativo, isso aqui já vai ser negativo. Tá bom? E o seno de 60, ele é positivo. Com esse cara, com esse menos aqui, ele fica negativo. Aí negativo com negativo isso vai dar negativo. Isso é menos 4 vezes 1/4, né? Menos raiz de 3 sobre 2, né? Que é o seno de coisa. Tá bom? Isso aqui é menor do que zero. Então, a concavidade está para baixo, ó, nesse ponto aqui. Ó. Então, a derivada está na horizontal e o gráfico está passando, tangenciando essa reta com concavidade para baixo, então o ponto é de máximo mesmo. Tá? Então, é um ponto de máximo. Aí, finaliza mesmo o fato de que esse π sobre 3 aqui resolve o nosso problema. Então, de todas as áreas, né, que os tetas possíveis, né, nos dá, para todos os tetas, a maior área é quando você inclina 60 graus. Tá? De repente, intuitivamente, as pessoas iriam inclinar, fazer uma inclinação de 45, né, ou 90, tá? Mas o ângulo perfeito ali para montar uma calha é o de 60 graus. Tá? E para quem quiser, a gente pode estar até colocando aqui, ó, né, o gráfico dessa função aqui, ó, pra vocês verem ali, ó, né? Beleza? Então, vou colocar aqui função, ó. Não, vou deixar ela livre aqui, ó. Eu vou deixar que é 100, né? 100 que multiplica cosseno de x vezes seno vezes seno de x mais seno de x. Cadê 100? Cosseno vezes seno mais 100 seno de x. Não entendi nada aqui agora. Esse 100 aqui, eu não entendi o que ele fez, não. Surpreendeu aqui essa função aí. Aqui é 100. Nossa, esquisitaço mesmo esse gráfico, né? Bem, gente, isso aqui tem algum troço errado aqui. Não é menos seno lá não, professor? Oi? Como? Não é menos seno não? Menos seno? Não, eu joguei isso aqui, ó, né? É 100 cosseno. Ah, tá, entendi. Né? Eu achava que isso aqui ela tinha que começar no zero, atingir um máximo ali e depois voltar a... Porque no π sobre 2 ela volta a dar zero. Tá esquisito. Eu não sei se trabalhando com ângulo. Tá esquisito ali. Não sei mesmo não. Aqui tá certo, né? 100 vezes cosseno vezes seno. Bem, isso aqui é... Aqui é o seno de 2θ, né? Deixa eu tentar mudar aqui, ó. Vou botar aqui 50. Nossa, ele nem tá deletando aqui, né? Nem tá deletando esse 100 aqui, ó. Deixa eu apagar isso tudo aqui, gente. Vou botar aqui a de... A nossa função. A de x igual a... Eu vou usar um A de A aqui, ó. Aliás, eu vou melhorar aqui o meu negócio. Vamos ver aqui, ó. Eu vou criar um parâmetro aqui, ó. Ah, gente, acho que tá dando pau mesmo aqui, ó. Ele não tá nem clicando aqui, ó. Eu vou aqui pra minha versão 5, então. Essa versão 6 aí, ela não tá... Que é a mais moderna, né? Eu gosto dessa aqui antigona, ó.
esse aqui funciona, que ele fica aqui embaixo, aqui, ó. Vamos ver aqui agora se ele vai, ó, 100 vezes seno de x vezes cosseno de x mais 100 vezes... eu acho que eu sei o que foi agora. Esse 100, ele está botando a escala muito lá em cima, o gráfico está ficando muito altão. Vezes 100, agora me correu isso aqui, ó. Eu acho que é isso mesmo. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou tirar esse 100 aqui, ó, só para o gráfico descer, ó, tá? É como se a gente encurtasse ele, é isso aí, ó. Entendeu? Tava certo lá, tá bom? Entenderam? Porque se você pega isso aqui, ó, multiplica por 100, ele vai lá para cima, ele vai dar vai dar um pico, né? Se eu multiplicar tudo por 2 aqui, vocês já vão entender, ó. Vou multiplicar tudo por 3, por exemplo. Olha lá, ó, tá vendo? Se eu multiplico por 4, ele vai só aumentando, ó, por 7, ó. Aí tá multiplicado por 100, aí não adianta. Mas enfim, o formato do gráfico é esse, ó. Ele zera aqui, ele vai subindo, né? Ele vai subindo. Quando ele chega aqui no π, vou até colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, x igual a π sobre 3, ó. A reta aí, ó. Então, bem aqui ele vai atingir o máximo, ó, no π sobre 3. Observem que aqui ele trabalha com radianos mesmo, né? Porque se eu coloco 60 graus aqui, ó, ele vai marcar o 60 lá longe, tá? Então, aqui é tudo radianos. Beleza? Então, tá certinho aí a nossa conta aí. Então, bem, o que mais? Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Então, no geral, é isso, tá? E tem vários problemas interessantes de otimização, né, para maximizar fabricação de janelas, fabricação de recipientes, né? Um problema interessante, ó, também, ó, que é um problema clássico de otimização, né? É que você quer, por exemplo, você quer construir uma lata. Você quer construir uma lata, né, uma lata aqui, ó, para armazenar um certo volume de um líquido qualquer. Beleza? E ela tem que ser nesse formato cilíndrico. Tá? Então, você fixa o volume dele lá. Tá? Então, né, o volume igual a 1 litro, por exemplo. Beleza? 1 litro. E aí a pergunta é o seguinte, ó. Qual é a... Bem, uma lata cilíndrica para armazenar o volume de 1 litro, ela pode ser fininha e compridona, né? Fininha e comprida, ou achatada, né? Achatada aqui com altura bem fininha aqui. Beleza? E tudo com volume fixo, né? Um volume de 1 litro, por exemplo. E aí o que acontece, gente? De todas essas embalagens possíveis, né, com volume fixo, né, a gente fixou o volume, você tem que escolher o melhor formato para gastar o mínimo de material possível. Tá? Então, você quer minimizar, nesse caso aqui é minimizar, né, minimizar a área, né, a área total. Tá? Beleza? Então, existe a figura, né, a embalagem perfeita que vai armazenar 1 litro lá de qualquer coisa, de líquido, de forma que minimize a fabricação, né, porque você quer gastar menos material para fazer essa embalagem aí. Tá? Então, é aquela coisa, gente. O que você precisa, na verdade, é escolher um raio aqui, ó, né, um raio aqui para cima e o que? E uma altura, tá? Uma altura H, né? E na verdade o raio e a altura eles estão atrelados numa equação, né? Porque essa área da base, né, que é π r ao quadrado vezes a altura, isso aqui tem que dar o volume, que é 1 litro.
Beleza? Então, o que acontece aí? O que acontece aqui é... Bem, 1 litro é 1 decímetro cúbico, né? Então, a unidade aqui de medida nossa, eu já estou supondo que a gente está em decímetros. Então, 1 decímetro cúbico. Decímetro cúbico. Tá? 1 decímetro cúbico. E aí, o que acontece aqui, ó? Então, a gente já tem uma relação que trava uma relação entre o raio e a altura. Então, se você achar o raio, a altura está determinada. Se você achar a altura, o raio já está determinado. E qual é a área total desse objeto aí, ó? Então, a gente pode escrever a área, por exemplo, dependendo só da altura. Tá? A área lateral dependendo dessa alturazinha aqui, H. Ó, né? Essa altura H. Né? Então, do H ou do R, não sei o que vai ser mesmo. Vou botar em função de R, tá? Porque essa área aqui, ó, ela já fica... Essa área da tampa é πr ao quadrado, né? πr ao quadrado. Como são duas tampas, eu vou multiplicar por 2, mais a área lateral, tá? A área lateral, gente, é como se a gente... Você pode pensar aqui, ó, que a gente corta isso aqui com uma tesoura, tá? Corta com a tesoura, abre essa lateral, né? Essa lateral, quando a gente abre ela vai ter a altura H, e isso aqui, ó, essa base dela, desse retângulo, é o comprimento dessa circunferência, né? Que é 2πr, tá? Então, a área lateral é 2πrh, ó. Então, vai dar 2πr vezes h. Né? Só que aqui essa área está dependendo tanto de h quanto de r. Só que por essa relação, ó, o h ele é 1 sobre πr ao quadrado. Tá? Isso aqui é a área, só que aqui ela depende de r e de h. A gente pode eliminar esse h por conta que o volume está fixo. E deixar a área total dependendo só do raio. Que ficaria o quê? Ó? Ficaria 2πr ao quadrado, que é esse aqui, né? Mais 2πr vezes a altura, que a gente tira daqui, ó, passa isso aqui dividindo, que vai ser 1 sobre πr ao quadrado. E aí a gente descobriu aqui, então, né, que, na verdade, para o volume ser fixo, a área total só depende da escolha do raio, né, da base do cilindro. E a relação é essa, 2πr ao quadrado mais o que? Aqui, esse cara corta com esse, eu corto um aqui, sobrou um R embaixo, mais 2 sobre R. Tá bom? Então, isso aqui é a nossa função. Então, é essa função que a gente quer o quê, gente? A gente quer minimizar ela, encontrar o mínimo, valor mínimo para ela. Tá bom? Tranquilo? Então, eu vou copiar ela para cá, e agora sim, é atacar o nosso problema aqui, ó. Então, ela vai ficar 2πr ao quadrado mais 2 sobre r, né? Deriva ela, que é para saber onde a reta tangente ao gráfico dela está na horizontal. Ok? Então, a linha de r, né, a derivada aqui, isso aqui é constante, né? Esse 2 dessa fica 4π, diminui uma unidade que vai dar r. Aqui mais, bem, aqui é o seguinte, ó, aqui esse mais 2, isso aqui é uma constante, ele fica paradinho. Então, aqui a gente tem que derivar 1 sobre r. Derivar 1 sobre r. Derivar 1 sobre r, na verdade, isso aqui é como se fosse r é menos 1. É derivar r é menos 1. Então, esse menos 1 desce. Então, vai ficar menos, né, desceu, tá ele aqui, ó, e a gente vai diminuir uma unidade aqui agora, vai ficar menos 2, ó. Então, isso vai dar menos 1 sobre r ao quadrado. Com o tempo, vocês vão até memorizar isso aí e fazer direto. Então, aqui vai ficar 2 vezes que multiplica menos 1 sobre r ao quadrado. Tá? Então, a derivada... Ela deu o quê? Deu 4πr menos 2 sobre r ao quadrado. E aí a gente quer resolver a equação aqui dos pontos críticos, né? Saber onde a derivada, a reta tangente está na horizontal no gráfico, né, do A de R, de todas as áreas possíveis, né? Que essa função tem um gráfico, a gente quer descobrir o mínimo desse gráfico. Tá? Então, bem, é resolver isso aí, né? Eu passo isso para lá positivo, então 4πr vai
né, vai ser igual a 2 sobre r ao quadrado. Eu corto aqui, ó, sobrou um 2 aqui. Passo esse cara multiplicando, então vai ficar 2πr ao cubo vai ser igual a 1. Passo isso aqui dividindo, então r ao cubo vai ser 1 sobre 2π. E o r vai ser raiz cúbica de 1 sobre 2π, que é 1 sobre raiz cúbica de 2π. Olha que maluquice, tá? Isso aqui, né, decímetros, beleza? Bem, isso aqui é um ponto crítico, gente. A gente sabe que nesse ponto a área ela está passando, bem, a função está se anulando aqui, né? O gráfico a reta, a inclinação da reta é nula nesse ponto, ela está no horizontal. Agora, a esperança é que esse ponto aqui vai ser um ponto de mínimo, né? De mínimo. E o que seria confirmar isso aqui? É jogar isso na segunda derivada, porque eu quero saber se nesse ponto a reta está na horizontal, mas o gráfico está com concavidade para cima, tá? E aí eu vou derivar aqui então, ó, a segunda derivada aqui, ó, né, vai dar 4π, beleza? 4π, aqui vai ficar menos 2 vezes a derivada de 1 sobre r ao quadrado, tá? A derivada de 1 sobre r ao quadrado é a mesma coisa que derivar r a menos 2, isso aqui vai dar, esse menos 2 desce, e diminui uma unidade que vai dar r a menos 3, então isso vai dar menos 2 sobre r ao cubo. Né? Então, isso aqui fica menos 2 sobre r ao cubo. Isso vai dar 4π. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 vai dar 4 sobre r ao cubo. Pronto, acabou, deu positivo. Né? Por quê? Porque, bem, como esse número é positivo, né, há duas linhas de 1 sobre raiz cúbica de 2π, vai ser 4π, que é o número positivo, mais 4 sobre esse número que é positivo ao cubo, né? Que eu vou chamar ele de R0 ao cubo. Esse aqui é positivo ao cubo, dá positivo, isso é positivo. Então, a concavidade está para cima nesse ponto aqui, ó. Então, ele de fato é um ponto de mínimo, né? É um ponto de mínimo. E aí, esse raio aqui seria o escolhido. Olha que maluquice, né? 1 sobre raiz cúbica de 2π é o raio perfeito para se construir uma lata para armazenar o raio, né? A altura, ela tem que estar atrelada a isso aqui, ó, né? Você escolheu aquele raio e tem que escolher a altura. Na verdade, a altura é mais doida ainda, né? Porque a altura, né, vai ter que ser 1 sobre π vezes r ao quadrado. Então, vai ser 1 sobre π vezes raiz cúbica de 2π ao quadrado. Olha que doido aí, né? Essa é a altura da lata, né, decímetros, e o raio da lata é esse ali, tá bom? Então isso aí já é a derivada, né, já fazendo efeito aí nos problemas, né, de otimização. Se centralizar aí para vocês. Vai copiar. Tá bom? E aí tem muitas aplicações interessantes, gente. Se você fixar a área, né, se você fixar toda a área desse recipiente, né, e você consegue maximizar o volume, né, porque aí é como se você tivesse uma quantidade de ferro para fundir, né, para construir uma lata. E aí você quer construir, bem, aí você tem a limitação. Aqui a gente fixou o volume e a gente quer minimizar o custo de produção. Uma outra coisa é você ter uma quantidade de material fixo, né, para construir a lata, e aí você quer construir a maior lata possível. Então você fixa a área e aí você quer maximizar o volume, né, armazenar o máximo de coisa possível. Tentem fazer esse exercício, ele é bacana também. Tá? Fixa a área total e maximiza o volume. Tá bom? Então, tem bastante coisa interessante aí. Só para finalizar, eu vou estar colocando aqui o gráfico daquela função lá para a gente estar vendo aqui, ó, que é essa daqui, ó. Como a área, né,
de um cilindro com volume fixo depende do raio, tá? Então fica 2πr ao quadrado mais 2 sobre r. Então fica a área 2π vezes x ao quadrado mais 2 sobre x. Tá certo? 2πx ao quadrado mais 2 sobre x. É isso aqui, ó. Tá vendo? Então, o ponto que a gente descobriu é o nosso mínimo. Olha que gráfico doido que tem essa função. Bem, até porque ela está definida para R negativo aqui, né? O nosso R não vai ser negativo, então o nosso problema real ele trabalha com valores positivos, né? Então, a gente estaria nessa parte positiva aqui, ó. Então, realmente ela vem, ó, ela atinge o mínimo, né? Uma área mínima, a gente teria, né? Esse mínimo a gente descobriu, ó, né? Que é que seria o x do vértice aqui, ó, né? Dessa coisa aí que, né? Não é parábola, nem hipérbole, é um negócio malucão aí. Beleza, gente? A gente descobriu aí esse x do vértice aqui, ó. E só fazendo conta, sem ter acesso ao gráfico, a gente descobriu que a concavidade estava para cima aqui, ó, né? Aliás, que a função o tempo todo ela está com concavidade para cima, né? Porque aqui a nossa segunda derivada, só para vocês terem uma ideia, essa segunda derivada aqui, ó, isso aqui, ó, ela é positiva se R é positivo. Então, significa que o nosso problema, seja qual fosse o ponto que a gente encontrasse, ele já seria de mínimo, né? Aqui, ó. Ele seria de mínimo, porque a função, ela está o tempo todo com a concavidade para cima, né? Então, que é justamente esse formato aqui, ó, todo com concavidade para cima. Beleza? Então, fechou.